Olá pessoal, eu irei mostrar por meio desse vídeo uma forma de você traduzir um texto em português para o inglês de tal modo que ele esteja aceitável. Ou seja, a gente sabe que se a gente... Olá pessoal, eu irei mostrar uma forma, uma estratégia na verdade, de você conseguir traduzir um texto em português para o inglês, por exemplo, no Google Tradutor. Só que de uma forma muito mais eficiente, uma forma que você com certeza pode até se assemelhar ou tendenciar a uma forma mais perfeita, como se uma pessoa tivesse traduzido mesmo, né? Você sabe muito bem que um determinado texto, quando a gente tenta traduzir para o inglês, escrever ele em letras na forma de inglês, né, por meio do Google Tradutor, a gente barra em um problema. Às vezes tem certas ideias que são traduzidas de uma forma incorreta. Para isso você tem que ter a seguinte estratégia que eu vou mostrar nesse vídeo. Vou abrir aqui um artigo que eu tenho, tá? E esse artigo, vejam que eu tenho aqui o título, certo? Eu tenho aqui o resumo. E vamos supor que esse artigo eu queira submeter e é necessário ter um abstract aqui. Ó, aqui o abstract tem que ser o resumo traduzido em inglês, certo? Para isso, galera, eu não tenho, na verdade não tenho alguém que consiga traduzir para mim. Eu vou usar o Google Tradutor, né? Se você pegar essa ideia aqui, ó, vou pegar, copiar aqui o resumo e vou colocar aqui no Google Tradutor de tal modo que está em português e eu quero em inglês, né? Para mim poder pegar o inglês e colocar aqui no Abstract. Olha o que eu vou fazer. Vou colar aqui e tenho ele em inglês. E aí eu posso copiar daqui e jogar lá, sabendo que vai ter alguns erros, você sabe muito bem. Olha só, vou colocar aqui, né? Deixa eu colar sem formatação. Pronto, pronto. Tá traduzido, mas sabemos muito bem que tem coisas aqui que não foram traduzidas de forma correta. Tem coisas aqui que não tem coisas no português, palavras no português que não tem tradução para o inglês. Certos aspectos, certos neologismos, e aí é necessário que a gente consiga se adequar a uma linguagem cada vez mais correta na tradução. Como a gente faz isso? Mudando o resumo. Bom, esse resumo aqui, ele tá em português. Ótimo, beleza. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, tá? E na verdade vou pegar aqui a escrita que eu coloquei aqui no português no Google Tradutor. Eu vou ter que reescrever esse meu resumo só que em linguagem mais objetiva. Por exemplo, olha só esse começo. Diante das características epistemológicas, por favor, né, gente? Diante das características, a gente sabe com certeza que isso não tem no inglês. Então, a gente tem que ser o mais simples e objetivo para que o Google Tradutor traduza para o mais simples e objetivo para o inglês, para que traga essa ideia. Então, ó, diante das características epistemológicas dos números irracionais, eu poderia dizer o seguinte: simplesmente começar logo com a aprendizagem do assunto do assunto costuma formar, conforme pesquisas. Olha só, nós temos aqui um aposto. Um aposto não é adequado jogar no Google Tradutor, então vamos tirar isso aqui. Olha só, vamos colocar aqui, deixa eu ver, a aprendizagem do assunto, talvez aqui costuma, vou colocar um geralmente. Geralmente forma. Vou tirar esse aposto conforme pesquisas. Alguns equívocos, ou poderia trocar por problemas, talvez, mas vou colocar equívocos que se constitui
não é uma palavra legal, não é uma palavra simples, um termo simples na verdade. Então vou ter que trocar isso aqui para algo mais simples. Vamos pensar aqui, a aprendizagem do assunto geralmente forma, na verdade nem vou colocar alguns, forma equívocos ou problemas que se constituem obstáculos? Não. Deixa eu pensar aqui. Forma problemas que são obstáculos. Olha só, ficou muito melhor, muito mais simples. O mais simples no português vai ser traduzido para o mais simples no inglês. É essa a ideia. É essa a minha ideia para que o português, o objetivo que eu colocar aqui em português, se torne muito mais ligado eficientemente ao inglês. Eu não vou mexer nesse resumo aqui. Eu só vou mexer na tradução lá no Google Tradutor, para que ele transmita a mesma ideia do que isso aqui, só que em numa linguagem mais simples. Entenderam? E é assim que a gente vai fazendo. Forma problemas que são obstáculos que podem interferir. Talvez, que podem interferir na aprendizagem deste e de outros assuntos. Não. De muitos assuntos também não ficou legal. De assuntos matemáticos. Pronto, olha só. Transmite a mesma ideia do que eu me referia antes, só que de uma forma muito mais simples. E o mais simples é traduzido para o mais simples no inglês por meio do Google Tradutor. E é essa a ideia. Depois que você conseguir escrever todo o teu resumo numa linguagem bem simples e conseguir, aí você pega a tradução e joga lá. E essa ideia é esse o real macete para você que não tem um tradutor, não tem uma pessoa que consiga traduzir, que possa traduzir, ou você não quer pagar alguém que venha traduzir para você, para que o teu texto tenha se tendencie, né? Se aproxime do mais adequado possível. Não é perfeito, mas resolve o problema. Aí uma pessoa que, vamos supor, que seja dos Estados Unidos ou que fale inglês, vai ler teu abstract e vai saber que realmente é a mesma ideia do que você quis dizer aqui no resumo. Por quê? Porque você pegou o resumo e colocou numa forma muito mais simples lá na tradução. E a tradução vai transmitir a mesma ideia. Entenderam? E é essa a minha dica para você conseguir traduzir do português para o inglês com mais eficiência no Google Tradutor.